Fala Bozoca, eu sou o Edson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre uma série que mal estreou, que eu tava louco pela estreia e que ela é uma série realmente muito boa, que a gente precisa assistir, principalmente pra gente entender algumas questões. Então, se você caiu aqui assim por acaso, inscreva-se no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E a gente tá sempre falando de série, filme, cultura pop, cultura geek. Então é isso, tem mais enrolação. Espera um pouco e vem comigo. That's my way. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a série Hollywood. Algumas coisas que eu vou falar são motivos pra você assistir a série e ela acabou de estrear. Hollywood estreou no dia 1º de maio de 2020, quase agora. Ela é uma série da produção, mais uma produção do nosso maravilhoso Ryan Murphy, em conjunto com o Ian Brennan. Ela é uma série original Netflix que trata sobre um grande diferencial que é um pouco da história do cinema e com relação também à ascensão do cinema. Ela se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, entre a década de 40 e 50, onde as pessoas estavam voltando da guerra, elas estavam querendo se tornar astros de Hollywood. Quem não quer, né? Só que naquela época, logo as pessoas voltarem da guerra, tinha toda essa questão de desilusão, a guerra é uma coisa muito forte, né, que traz coisas muito ruins. E o cinema, ele estava muito presente, se tornando cada vez mais presente. Então, era algo que para as pessoas trazia um pouco de felicidade, as pessoas tinham vontade de ir ao cinema assistir às produções. E é o que nós vemos no primeiro episódio da série, onde as pessoas elas vão para frente do estúdio, esse estúdio que é o estúdio retratado na série, na esperança de se tornarem ator e atriz, porque todos os dias pela manhã são escolhidas algumas pessoas para entrarem lá dentro do estúdio, para conhecer, fazer teste, possivelmente se tornar um ator ou uma atriz. E aí isso alimenta muito o sonho das pessoas. E nós vemos o personagem que primeiro aparece pra gente, que é o Jack Castello, onde ele saiu da guerra e ele tem muita vontade de se tornar um astro e ele vai lutar pelo sonho dele. E é algo que passa também uma mensagem para nós, onde nós devemos estar sempre lutando pelos nossos sonhos, buscar ir além do nosso limite para alcançar os nossos sonhos, o que é bem retratado na série também. Nós temos também alguns termos utilizados na série que eu acho muito bacana, porque eu não tinha conhecimento sobre esses termos, que é, por exemplo, o termo rodando, que significa filmando, e o termo tocando, que significa dirigindo, e isso é retratado de uma maneira bem divertida entre uma conversa do Jack Castello e um amigo dele. A série ela não é uma série muito técnica, então você consegue entender bem toda a linguagem que é repassada, você consegue entender a abordagem da série, consegue entender como é o processo de seleção de atores, como tudo isso funciona. Uma frase que marcou muito a série foi a frase I want to go a Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. Ela tem ali uma coisa assim por trás e eu acho muito bacana. Todo esse mistério, toda essa questão da frase que tem assim por trás, o duplo sentido da frase. E pra vocês terem noção, eu tava tão doido por essa série que eu fiquei meio doido. Eu fui começar a assistir a série e eu comecei a assistir a série pelo final. Sim. Eu assisti o último episódio achando que era o primeiro, porque eu nem me dei conta que eu tava assistindo o último, eu só cliquei errado, não sei nem como, e aí eu comecei a assistir, no começo eu fiquei assim, oxe, algumas coisas eu não tava entendendo, já começa assim, já é assim, e aí eu assisti. Só que o que é muito bacana, que eu assisti o último episódio e depois eu fui reassistir do começo, é que ela começa e termina do mesmo jeito. Como assim? Aí eu não vou te dizer porque eu quero que você se sinta instigado a assistir a série. Como é que uma série ela começa e termina do mesmo jeito? Não sei, assista que você vai saber. Então na série nós temos diversas pessoas que querem entrar no cinema e ela retrata muito essa questão da cara dos atores de Hollywood, que nós temos um padrão de atores, infelizmente, e tem muita pessoa que tem vontade de ser um roteirista, de ser um diretor, de ser um ator, de ser uma atriz, de estar lá junto, né, trabalhando para fazer um filme ou para estar em um filme.
e que infelizmente, devido aos padrões que naquela época eram impostos, algumas pessoas, por mais que sejam grandes atores e atrizes, não são reconhecidos por algumas questões como o machismo, que é retratado, a homofobia, o racismo, um pouco de xenofobia também com algumas pessoas de outra nacionalidade. Então a série ela faz uma abordagem disso tudo e é onde nós temos o nosso elenco maravilhoso, nós temos os nossos personagens muito empoderados e muito fortes na nossa narrativa. De início nós temos alguns personagens que talvez você não goste, mas o bacana da série é que nós vemos a evolução desses personagens, a maturidade que esses personagens vão adquirindo ao longo da série e principalmente o amadurecimento e o empoderamento, que é a coisa mais maravilhosa, que eles se juntam para realizar um filme que quebra assim a cara das pessoas que são contra eles. Apesar de eles sofrerem alguns ataques por causa da mídia não querer o lançamento do filme deles, tem toda essa questão, tem todos os conflitos que eles passam, as dificuldades que eles têm que passar para conseguir alcançar os sonhos deles, que é bem bacana e que é muito bem abordado dentro da série, e tem uns momentos muito icônicos que você fica assim, isso aí. Outra coisa que é retratada na série em alguns momentos é a mudança e evolução do cinema, onde antes tínhamos os cinemas mudos, que eles retratam, falam muito. Alguns personagens que são mais velhos, eles relembram como era o tempo do cinema mudo, como foi essa questão de evolução, de mudança. O que é muito bacana porque nós sabemos que tudo começou com o cinema mudo e aí as coisas foram evoluindo. Naquela época ainda os cinemas eles eram em preto e branco e hoje nós já temos o cinema colorido. Então, o cinema ele está sempre evoluindo e é uma coisa que nunca deixou de ser tão atrativa e que as pessoas sonham tanto, gostam tanto. Nós temos também dois personagens que eu acabei esquecendo de falar no vídeo que eu fiz sobre o trailer de Hollywood. E aí, se você não viu esse vídeo, quer ver qual é o elenco, de quais outras produções esse elenco ele vem, que é um elenco muito forte na série. Eu vou deixar aqui no link na descrição para você assistir o vídeo. Lá tem algumas expectativas que eu tinha para a série também, fazendo uma análise sobre o trailer. E vou deixar nos cards para vocês. Nós temos dois atores de zero defeitos, que são atores que retratam personagens da vida real. Um deles é o Tim Parsons, que fez The Big Bang Theory, né, da vida ao Sheldon, onde na série ele interpreta o Sr. Wilson, Henry Wilson, que ele é um personagem da vida real, que ele era um produtor de atores e ele meio que usava do poder dele para fazer algumas coisas, e aí nós vemos isso sendo retratado na série também. Além disso, nós temos a maravilhosa Queen Latifah, que ela dá vida a Hattie McDaniel, onde ela não tem tantas aparições na série, mas as aparições dela são aparições muito cheias de um discurso muito empoderado, um discurso cheio de lição, um discurso com uma força muito grande, que é muito importante e muito bacana dentro da série também. E só assistindo assim pra você ter mais noção, pra você entender, pra você saber. Outra coisa que foi pra mim a melhor coisa nessa série é que a série ela retrata ninguém mais, ninguém menos do que Eleanor Roosevelt. Se você não conhece essa mulher, joga aí no Google Eleanor Roosevelt. Mas eu vou dar um resumo aqui pra vocês. A Eleanor Roosevelt, ela foi uma ex-primeira-dama lá dos Estados Unidos, que para alguns foi considerada a primeira-dama do mundo, porque ela foi uma mulher muito marcante, uma mulher que lutou pelos direitos humanos, uma mulher com um discurso muito forte, que com mensagens, lições no seu discurso, e que a luta dela foi para que todas as pessoas, independente de como essa pessoa seja, elas tenham os mesmos direitos. E aí vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre a Eleanor, pesquisando aí algum documentário, discursos dela para os direitos humanos, ou enfim. Mas conheçam um pouco mais sobre ela, porque ela foi muito sensacional. E na série a gente vê a personagem sendo retratada de uma forma muito bacana, que ela que dá o encorajamento para a Mrs. Amber conseguir, ela dá aquele empurrão para a Mrs. Amber realmente lançar o filme e dar o pontapé inicial para eles enfrentarem todos os problemas, porque nós vemos que, apesar deles tentarem lançar o filme, eles passam por muitos problemas, a mídia ataca demais ele, as pessoas que são contra os atores e atrizes
e desenvolvedores do filme, porque o filme é um filme cheio de um empoderamento, que traz um diferencial, que dá um pouco mais de voz e vez para as pessoas que sofrem por meio de machismo, racismo, homofobia, xenofobia, e também faz um resgate de alguns atores que foram injustiçados. E no final da série nós temos uma cerimônia do Oscar, até porque os filmes eles meio que lutam, né, pra ter o Oscar, que é a maior premiação e etc. O que é mais bacana dessa cerimônia é porque você realmente se envolve com aquela cerimônia, você torce pelos filmes, você torce pelos atores, diretores, atrizes e você fica muito doido. Mais uma coisa muito bacana que eu achei na série foi a leitura de roteiros, que era algo que eu tinha muita curiosidade, sabe? Saber, entender como é que eles faziam a leitura de roteiros, como era dividido os papéis, que é retratado também. Nós temos o processo de escolha e análise de cenas dos atores que participam do teste. Então é uma série que aborda muito sobre o cinema de uma forma bem aprofundada. E nós temos personagens icônicos, maravilhosos. Eu gosto muito de todos os personagens, só que eu tenho 3 personagens que eu achei eles que me deixaram assim, de boca aberta, porque eles têm momentos muito fortes. Um que é o Art, que é o roteirista, a Camille Washington, que é uma atriz, e o Ernie, que vem lá de American Horror Story e que ele viveu, né, que tinha um sonho assim como os meninos. Outra coisa que é retratada na série é o preconceito dado a um personagem em que depois que ele se assume gay, ele diz que infelizmente as produtoras de cinema eles diziam que ele só poderia fazer certos papéis. Ou seja, os produtores de cinema tinham um preconceito muito enraizado em cima dele, fazendo com que ele pudesse interpretar apenas personagens gays, além de outros preconceitos que é abordado dentro da série também, que é vivido por atores e atrizes que infelizmente passam às vezes até nos dias de hoje, porque nós temos ainda muito a evoluir. Então fica aí pra você essa recomendação de série. Além disso, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada que sai aqui no canal. Deixe o seu like, divulga se você puder, porque é muito importante. Me segue nas redes sociais também, pra gente estar sempre conversando sobre série, acompanhando as novas séries, compartilhando notícia e etc. Pra mim saber o que vocês querem ver aqui no canal também. E fica aí pra você a recomendação de Hollywood, porque eu tenho certeza que depois que você assistir essa série, o seu pensamento ele vai mudar, você vai aprender muito mais, tanto com relação o cinema de forma geral, como também com relação à humanidade, né? Você como pessoa mesmo entender um pouco mais. Então eu tenho certeza que essa série ela vai mudar algo em você, ela vai fazer com que você seja melhor. Então é isso, assista a série. Esse foi o vídeo de hoje, eu vejo vocês no próximo vídeo. Aproveita e assiste esses 2 vídeos que estão aqui do lado. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau.